é que diz aí quando é que eu começo. Pode começar, Cid. Ok. Tá bom, então, Sérgio, já tem 61 pessoas. Nossa. Então tá bom, né? O Tô tamanho. até nervoso, viu? Tá vendo? Quando você estiver acabando a apresentação, vou ter mais de 70. Vamos lá. Mas, ô Silvio, você está tão nervoso que já passou o slide segundo, né? Você está no segundo slide, né? Não é da capa, não? Não, Tá na uma capa. coisa aí que diz voltar, avançar, recarregar, etc. Não, eu estou vendo normal aqui. Simulation, molecular spectroscopy, etc. Ok. Então o meu está diferente. Ah, bom. Eu cliquei e saiu. Era minha o problema. Bem, mas vamos começar então. O Silvio Canuto, ele é professor titular do Instituto de Física da USP São Paulo. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, membro da Academia de Ciências de São Paulo e membro da Academia do Mundo em Desenvolvimento, atuais. Silvio fez o doutorado na Suécia, em Uppsala, mestrado em Brasília e graduação também em Brasília, e um pós-doutorado na Flórida, nos Estados Unidos. Depois desse pós-doutorado na Flórida, ele veio para Recife, e o Silvio, então, veio professor, foi contratado como professor aqui no Departamento de Física, e chegou a professor titular no período de 1989 a 1994. Nesse tempo aí, ele assumiu algumas posições aí acadêmica administrativa. Ele foi coordenador da pós-graduação do Departamento de Física entre 1984 e 1987 e foi chefe do departamento entre 90 e 1992. Então, o Silvio teve uma vida ativa aqui no Departamento de Física e, é evidente, quando ele saiu daqui, nós lamentamos muito, porque foi uma perda grande para o departamento. Mas continuamos aí amigos e ele, de 10 em 10 anos ele veio a Recife. Então, bom, o Silvio tem atividade científica bem intensa, ele já orientou 21 mestres, 21 doutores, 29 pós-doutores. Ele é editor da Espectroquímica Acta e faz parte do quadro editorial da Journal of Quantum Chemistry. E foi membro do quadro editorial, acho que do Brazilian Journal of Physics, né, durante muitos anos. Ele atualmente é pró-reitor de pesquisa da USP, então, no apagar das luzes do período dele, né, acho que por quanto? Mais uns 2 meses, 3 meses, isso, por aí, né? Isso. Tem cerca de 280 artigos publicados, no Google ele tem índice H42 e cerca de 6.700 citações. Bom, então o Silvio está aqui entre nós estamos muito satisfeitos por ele ter aceito o convite para fazer esse colóquio e esperamos que esteja de volta dentro de pouco tempo, também virtualmente ou presencialmente, num simpósio que deve ser organizado aí pela Comissão dos 50 anos, que deve envolver, então, vários ex-professores do departamento, ex-estudantes, etc., em comemoração aos 50 anos do grupo de pesquisa do Departamento de Física. Então, Silvio, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Passo a palavra para você da agora em diante. Tá bom, Cid. Muito obrigado pela apresentação. Muito obrigado pelo convite. Sem dúvida que continuamos amigos, continuo amigo de todo mundo que eu conheci na época, tenho uma relação com o DF, como a gente chama, assim, muito intensa. O DF não somente foi importante, de uma maneira geral, como pesquisador e professor, mas devo admitir que foi no DF que eu aprendi valores acadêmicos e a importância de você fazer gestão, defender a ciência, que era coisa que eu não tinha experiência, tinha acabado de fazer o doutorado e aprendi muito com a cultura geral, que nós sabemos, que foi, inclusive, que deu a origem, né, a toda essa capacidade extraordinária que tem o Departamento de Física da UFPE. Então, além de ter uma carreira, um início de carreira que a física me deu aí, eu também tenho assim, uma escala de valores que eu
carrego para sempre. Então, isso eu tenho esse agradecimento muito grande. E, sem dúvida, eu gostaria, sim, já estou... O Sérgio, na verdade, que vai me convidar, o Fernando Machado, já estou aceitando ele de 50 anos e até contribuir com um pedacinho também no livro que supostamente está para sair. Bom, então eu vou falar então sobre esse assunto que está colocado aí. Colocando de maneira simples, significa o seguinte: significa você tratar sistemas moleculares que não estão isolados, né? Tem moleculares isolados, como nós sabemos, é uma situação muito especial que boa parte das vezes não ocorre em boa parte da física, não ocorre na química, não ocorre na bioquímica. Portanto, é importante entender como que as moléculas são afetadas por interação com o meio. Esse é um trabalho que eu comecei a desenvolver ainda em Recife, foi desenvolvimento de método de Monte Carlo, na época, né, já tinha a Caline por aí, e isso que nós temos feito nos últimos 20 anos. Então, o que eu vou apresentar, na verdade, não vou apresentar resultados no sentido tradicional da palavra, motivação, resultados, conclusão. O que eu vou mostrar é uma metodologia que nós desenvolvemos ao longo desses 20 anos, e ao fazer o desenvolvimento da metodologia, espero que o slide tenha avançado. Avançou? Sim, Sim. Ok. Então, a metodologia que nós desenvolvemos ao longo desses 20 anos, em vez de ficar falando de metodologia simplesmente, que é uma coisa, digamos assim, aborrecida, especialmente para quem não está exatamente na área, então o que eu vou fazer é desenvolver essa metodologia apresentar essa metodologia que nós desenvolvemos nesses anos e vou colocando exemplos ao longo do processo. Então, tem apenas um slide de motivação e depois eu vou apresentar o que a gente chama de uma método sequencial, que é MMM. Então, a motivação, essa é a única equação que vai estar aí, a equação de Schrödinger, isso aí há 95 anos atrás, né? Foi dito que resolveria todos os problemas, né, da física molecular e da química e etc. E, portanto, na área de sistemas moleculares, isso é a coisa fundamental, é você saber resolver a equação de Schrödinger. Longa parte, é resolver a equação de Schrödinger para os estados estacionários. Porque você quer determinar a posição dos níveis de energia, seja eles eletrônicos, vibracionais ou o que seja, e a partir daí você tem a espectroscopia. Então, ao longo dos 95 anos, eu não quero me alongar muito, mas a gente tem o método de Huckel, né, que era um método muito simplificado. Depois teve o método de Hartree, que a função de onda nem antissimétrica era, mesmo para elétrons. Aí você tem Hartree-Fock, que a função é antissimétrica. Você tem uma série de desenvolvimentos que ocorreram mais recentemente, digamos, nos anos 80, 90, eu usava muito a teoria de perturbação de muitos corpos, MBPT, função de Green também, para você obter, na representação de lema, como a gente chama em física, e vários métodos foram desenvolvidos. Ultimamente, o que mais se usa, devo admitir, é a teoria funcional da densidade. Muito usado, mas devo dizer a vocês que frequentemente pouco compreendido, porque o método funcional da densidade que a gente usa, ele é parametrizado, e fica difícil você aprimorar o método, mas, enfim, existe uma fauna enorme de métodos de você fazer DFT. Esse realmente é o mais utilizado. O que é interessante é você observar é que eu tenho aqui à sua direita uma única molécula chamada meracianina de Bruker, que ela, como você pode ver, ela tem as propriedades ópticas dela, eu falo propriedades ópticas no sentido de mostrar a cor, dependendo do meio em que ela se encontra. Então, você veja que a cor muda se você sai de água para acetonitrila, por exemplo. Mudar a cor significa que muda a disposição dos estados excitados. Então, a posição dos estados excitados comparado com o estado fundamental, elas modificam. E portanto, você vê que resolver a equação de Schrödinger somente, isoladamente, não é suficiente, porque você tem a mesma molécula, mas em condições ambientais diferentes, ela muda, portanto, seu espectro, e, portanto, você precisa incorporar, de certa maneira, o ambiente, e essa é a motivação que eu estou dando para dizer que tem que colocar o meio ambiente, o meio onde ela se encontra. Aqui é um diagrama de fase genérico, nenhum sistema em particular em mente, que eu quero chamar a atenção para a seguinte coisa. Se você está na parte azul, então significa que o que a nossa área fez durante muitos e muitos anos, que é você tratar uma molécula de maneira isolada, ou um átomo, ou o que seja, resolve a equação de Schrödinger, tira as propriedades da molécula isoladamente. Mas, como nós vimos, se você tiver no meio líquido, as propriedades mudam, portanto, você precisa ir para essa região amarela. Para você ir para a região amarela, significa, obviamente, que você precisa dizer no diagrama de fase aqui qual é a posição que você está no diagrama, portanto, qual é a pressão e qual é a temperatura. Do contrário, você não pode garantir que você está tratando um sistema líquido. Portanto, a equação de Schrödinger tem que ser aprimorada com um ingrediente adicional, que é a condição termodinâmica.
Então, a preocupação é que você vai tratar uma molécula num meio líquido ou um líquido puro, você precisa determinar qual é a condição termodinâmica, portanto, você precisa dizer precisa desse ingrediente adicional para a equação de Schrödinger. Você aqui tem a linha de coexistência, como você pode ver, entre o gás e o líquido. Essa linha de coexistência ela para abruptamente nesse ponto aqui, que é o ponto crítico. Esse ponto aqui é um ponto, como você pode imaginar, com uma singularidade enorme, daí o nome ponto crítico, inclusive, né? Porque é crítico. E aí você tem várias propriedades que são muito esquisitas. Né? Primeiro, a densidade é largamente não homogênea. Você tem o comprimento de correlação vai para o infinito. Algumas propriedades termodinâmicas divergem no ponto crítico. Portanto, tudo que nós conhecemos até poucos anos atrás vinha dos nossos colegas que trabalham em física e estatística. Além do ponto crítico, você tem a região dos fluidos supercríticos. Fluido supercrítico tem muito interesse porque pequenas variações nas condições termodinâmicas dão grandes variações nas propriedades. Por exemplo, a constante dielétrica da água na região do fluido supercrítico, ela pode variar de 2 a 36. Ora, 2 significa um sistema praticamente inerte, né, pouco polar, enquanto que 36 é quase a constante dielétrica de um álcool. Portanto, você tem propriedades que são muito diferentes, dependendo da condição termodinâmica. Então, ter o controle da condição termodinâmica é importante. Muitas reações químicas são feitas em condições supercríticas porque você tem, num único meio, você controla, portanto, temperatura e pressão e você muda as propriedades do meio. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar resultados que são na fase líquida. Eu vou tentar me aproximar do ponto crítico. O ponto crítico não é um ponto que a mecânica quântica pode chegar, mas a mecânica quântica pode chegar bem perto do ponto crítico e é isso que eu vou querer estabelecer. E vou tratar só a título de exemplo também, quero também estar na região dos fluidos supercríticos. Os fluidos supercríticos, como você pode ver, não é gás, não é líquido, ele simplesmente é uma mistura de gás e líquido, é chamado fluido supercrítico. Então, a questão é que a gente precisa colocar adicionalmente a equação de Schrödinger, vamos colocar assim, além da mecânica quântica, você precisa também colocar um pouco de mecânica estatística. Afinal, é bom lembrar que um líquido é uma entidade estatística por natureza. Se você pensa na molécula de benzeno, uma molécula de benzeno, todo mundo imaginou aqui aqueles 6 átomos de carbono. Num líquido, essas moléculas têm constante movimento por causa da temperatura. Então, o líquido é estatístico por natureza. Então, o que nós temos aqui é a metodologia que a gente usa. Existe uma metodologia QMMM, que você vê no alto à esquerda, que você tem aí, por exemplo, uma enzima, essa região sombreada é o chamado sítio ativo da enzima, onde ocorrem as reações químicas. Longe desse ponto, você tem aminoácidos que possivelmente têm pouca participação e não afetam muito o que acontece na região que vai acontecer a reação química. Portanto, é concebível que você tenha que tratar a região do ciclo ativo como sendo mecânica quântica, afinal é uma reação química, mas longe dessa região é concebível que você imagine que você pode tratar ela de uma maneira mais simplificada e, portanto, mecânica molecular. Então, esse método é chamado método QMMM, é chamado método híbrido, porque você combina uma parte de mecânica quântica com uma parte de mecânica clássica. Portanto, o mesmo sistema ele é tratado simultaneamente uma parte de mecânica quântica e uma parte de mecânica molecular, digamos, mecânica clássica. O desenvolvimento dessa metodologia e algumas coisas que foram feitas na área de bioquímica deu o Prêmio Nobel de Química de 2013. Nós não queremos fazer isso, porque nós não queremos tratar esse tipo de coisa, nós queremos tratar um sistema líquido. Então, o que a gente faz de duas formas. Em vez de fazer simultaneamente mecânica quântica e mecânica clássica, o que nós fazemos é, primeiro, tudo mecânica clássica, portanto, mecânica molecular, que está aqui à esquerda, mecânica molecular. A gente gera as configurações, se faz, portanto, uma simulação, seja Monte Carlo, seja dinâmica molecular clássica ou quântica, tanto faz no que eu vou me referir. E, a partir disso daqui, você gera, obviamente, milhões e milhões de configurações. Então, você separa configurações, faz um sampling, e então você joga para fazer mecânica quântica. Então, você faz tudo clássico e depois você faz tudo quântico. Tem vantagens, tem muitas vantagens, eu não vou me alongar muito. Vou falar só algumas características e vou falar da desvantagem. Tem muitas vantagens, mas também tem uma desvantagem que eu quero chamar a atenção. Antes de falar da desvantagem, deixa eu falar as características, né? Que é isso que eu falei. Primeiro você roda a simulação. Não sei se vocês veem meu cursor, espero que sim. Você roda a simulação, aí você faz um sample de representações.
Ora, se faz uma dinâmica, por exemplo, uma simulação de Monte Carlo, você gera milhões de configurações. Você não vai pegar milhões de configurações depois e fazer mecânica quântica. Então, você tem que fazer um sample que seja eficiente. Então, a gente faz um sample eficiente usando a função de autocorrelação da energia. De tal maneira que entre uma configuração e outra que a gente pega, existe, digamos assim, uma novidade estatística. Não tem digamos, redundância estatística. A outra coisa que você precisa, e eu estou falando, portanto, do número de configurações que você gerou aqui, que você vai levar para a mecânica quântica, mas a outra coisa que você tem que selecionar é qual é o tamanho da mecânica quântica que você vai fazer, quantas moléculas você vai colocar. Quando eu faço Monte Carlo ou dinâmico, o que seja, eu faço mecânica Monte Carlo, por exemplo, com 3.000, 5.000 moléculas de água, no caso aqui. Obviamente, eu não vou poder tratar isso por mecânica quântica. Então, a gente precisa fazer também o tamanho do sistema que vai ser tratado. O tamanho que vai ser tratado está ilustrado aqui. Então, o que está ilustrado aqui? Você pega a primeira camada de solvatação como sendo molécula explícita. Aí eu vou explicar daqui a pouco outra coisa. Veja só, eu peguei a primeira camada de solvatação, faço um cálculo de mecânica quântica em tudo. Portanto, está a minha molécula de referência que está no meio, nesse caso aquoso, e tem um bocado de molécula de água em volta. A função de onda é antissimétrica com respeito a todo mundo. Portanto, você inclui exchange, você inclui todas as questões que estão colocadas. Você inclui interação de Van der Waals, você inclui tudo. Se você quiser crescer o sistema e colocar mais moléculas explícitas, segunda camada de solvatação, o que você vai perceber, e nós aprendemos isso da maneira, digamos, força bruta, o que você percebe é quando você coloca a segunda camada de solvatação, as interações realmente, tipo Van der Waals, essas coisas, exchange, elas morrem muito cedo com a distância. A partir de uma certa distância, somente as interações eletrostáticas colombianas são relevantes. Então, não tem sentido você colocar mais a molécula explícita, porque o cálculo é caríssimo. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente coloca a primeira camada de solvatação, ou quanto for necessário, e todas as outras moléculas adicionais são tratadas simplesmente como cargas pontuais, ou seja, interação só eletrostática. Então, a molécula está interagindo com as moléculas próximas aqui, com todas as interações que a mecânica quântica permite a você, e a partir daí, somente aquela que nós acreditamos que sobrevive, que são as interações eletrostáticas. Isso reduz enormemente o cálculo e, portanto, ela é factível. O último aspecto que eu queria chamar a atenção é que quando você faz um cálculo, obviamente eu disse aqui que nós selecionamos configurações. Vamos supor que nós selecionamos 120 configurações após fazer a análise da autocorrelação de energia. Ora, cada cálculo de mecânica quântica que eu calculo, ele dá um valor diferente do anterior, porque não é a mesma estrutura. A estrutura muda pouco, né? Porque, afinal de contas, a temperatura não é zero. Então, você tem configurações um pouco distintas uma da outra. Então, isso faz com que cada cálculo dê um pouquinho diferente. Portanto, quando você coloca isso no histograma, o que você vê é uma distribuição de valores. Essa distribuição, que é a outra que estou colocando aqui, ela é física, né? Isso aí é que a gente chama de um alargamento inhomogêneo. Então, o alargamento que é provocado na absorção, por exemplo, eletrônica, vamos dar um exemplo, ela obviamente não é uma linha, ela é uma distribuição. Ela tem vários fatores, vibracional, o que seja, mas existe um em particular que é chamado alargamento inhomogêneo, que esse você consegue obter dessa forma de calcular. Então, é essa a metodologia que eu vou daqui a pouco desenvolver. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que você colocou a molécula aqui em água, fez a simulação e veio fazer o cálculo de mecânica quântica aqui à direita. Então, a modificação dos momentos eletrostáticos da sua molécula de referência devido à interação com o meio não foi contabilizado quanticamente, porque você tirou de clássico. Então, você não tem o que a gente chama de polarização. Uma molécula qualquer que seja, ela tem uma distribuição eletrônica, dipolo, quadrupolo, o que seja, enquanto que se ela coloca no meio, obviamente a densidade dela muda e você muda, portanto, o dipolo, quadrupolo, etc. Isso que a gente chama de polarização. Então, a polarização não foi tratada por mecânica quântica e essa é uma desvantagem e que eu vou precisar dela daqui a pouco. Eu vou colocar os resultados que eu vou mostrar para você, inclui essa polarização posteriormente e eu vou dizer como é que a gente calcula ela. Então, isso aqui é um exemplo que eu queria dar a você, um exemplo de sucesso. Isso aqui é a clorofila C2. Clorofila C2 é esse que está aqui no alto à esquerda. Tem um magnésio aqui, né? Tem o anel aqui, o porfirínico e, bom, enfim, estão as moléculas aqui. Se você comparar com a clorofila A, que é a mais abundante, a clorofila A tem uma cauda enorme, enorme. Então, a vantagem da clorofila C12 é que ela não tem essa cauda.
que isso em meio aquoso é meio complicado. Hoje a gente sabe tratar, na época a gente não queria se envolver com isso. Só que ao escolher clorofila C2, ela não é solúvel em água, ela é solúvel em metanol. Então nós vamos ter que fazer o estudo do espectro da absorção dela em metanol. Então aqui você tem um resultado experimental, está colocado aqui, tem uma banda intensa, 451 nanômetros, que é chamada banda de Soré, e você tem duas bandas aqui na região do vermelho, que são as duas bandas chamadas banda QX e QY, uma em 633 nanômetros, uma em 586, e você vê aqui a separação entre os dois picos. Então, nós fizemos a simulação do jeito que eu mencionei no slide anterior. Nós temos uma molécula de clorofila C2, ela é circundada explicitamente por 12 moléculas de metanol explicitamente, e as demais são tratadas eletrostaticamente. E aqui está, portanto, o espectro calculado. Começando aqui no comprimento de onda menor, você tem 400 nanômetros, você tem um ombro, que está colocado aqui. Você vê que em 400 nanômetros experimental tem um ombro. Você tem uma banda intensa de Soré em 449, comparada com a experimental de 451. E você tem claramente as duas bandas na região do vermelho. 590 tem muito boa concordância também com o 586, mas 608 em menor concordância, não tão boa concordância, comparado com 633. Portanto, a separação dessas duas bandas aqui não é bem reproduzida. Eu quero só dizer a você que nessa escala de energia, que isso aqui é nanômetro, e sim eletronvolto, estamos falando de 0,1 eletronvolto. Realmente é pouco, falando de espectroscopia. Então, nós temos uma excelente descrição, como vocês podem ver, excelente descrição, a menos de uma possível separação aqui. Bom, esses resultados são feitos quando você faz a dinâmica de Monte Carlo, as moléculas de metanol estão todas em volta, e você, então, faz o cálculo. Quando nós resolvemos olhar para isso aqui com um pouco mais de calma, nós fizemos, então, a dinâmica de Born-Oppenheimer, que agora é uma dinâmica molecular e uma dinâmica molecular quântica. Então, quando você faz isso, o magnésio já não está mais fixo no centro. O magnésio, portanto, ele se levanta um pouquinho aqui. Quando ele se levanta, ele se interage com a molécula de metanol que está aqui. Portanto, não tem como interagir com a molécula de metanol abaixo. Portanto, ele tem uma coordenação, 5 coordenações, né? Tem as 4 coordenações com nitrogênio, que é o azul, e mais a molécula de metanol que está aqui. Então, a coordenação do magnésio é 5, enquanto que se você fizer Monte Carlo, a sua tendência é manter a molécula rígida, você tem a coordenação 6. Essa não é a maior diferença entre um e outro. O espectro é essencialmente a mesma coisa. A única diferença é que você tem agora sim uma descrição muito melhor dessa separação aqui, provocada pelas distorções naturais que ocorrem durante a dinâmica, em que a molécula de clorofila, obviamente, é submetida à distorção, e aí você tem, portanto, uma descrição um pouco melhor. Então, resumindo, você veja que funciona muito bem, mas alguns detalhes pode ser que você tenha que precisar de um nível de sofisticação um pouco maior. Preciso dizer que a diferença entre você fazer um cálculo desse aqui e um cálculo desse daqui é mais ou menos, eu estou tirando meio de memória aqui, é alguma coisa como 100 vezes. Se você acha que vale a pena fazer 100 vezes fazer esse curso para fazer a separação, seja bem-vindo. Eu quero somente ilustrar aqui que você sim você tem uma descrição realmente muito boa. Devo dizer que se você utilizar métodos menos sofisticados, a separação da banda de Soré, o erro, comparado com o experimental, você vê aqui é 2 nanômetros, o erro pode chegar a 20 nanômetros em cálculos anteriores menos sofisticados. Então, essa é a maneira como a gente faz. Eu disse que a gente pode fazer também fluido supercrítico. Então, esse aqui é um outro exemplo só para você ver paranitonilina em fluido supercrítico. Vou falar rapidamente, porque é essencialmente resultado numérico, mas só para você ver que tem uma boa descrição. Se aqui você está com a molécula de água nessa temperatura, com essa densidade, está na região supercrítica. O resultado experimental foi feito por Oka e Kajimoto, colocado aqui, e você vê que o resultado experimental, a molécula isolada, tem uma absorção em 292, e quando você coloca ele nessa água supercrítica, nesse meio, 309. Em eletronvolto, 4,25, 4,01, portanto, tem um shift espectral de 0,24 eletronvoltos. Aqui é o resultado teórico, ela é isolada 288 com 292, temos um erro de 4 nanômetros. Se você colocar em eletronvolto, dá 4,30, mas quando você coloca agora ela no meio supercrítico, então, de novo, primeira camada de solvatação explicitamente, as demais como carga pontual, você veja que o shift espectral é 0,24, em perfeita concordância. Não estou querendo advogar que 0,24, se fosse 0,23 eu ficaria igualmente satisfeito. Eu só quero mostrar que realmente funciona e funciona muito bem. Então, aqui você tem, portanto, o shift espectral de 0,24. Uma curiosidade somente é que a água, a gente diz que a água é o sistema mais complicado que existe. Esqueci de mencionar
que a transição para o primeiro estado citado é proibida por dipolo, e nós estamos nos referindo ao resultado experimental, que é a segunda transição, segundo estado excitado, portanto, transição a gente chama de S0 e S2. Se você fizesse a mesma coisa daqui, em vez de você fazer em água, se você fizer em CO2, fluido supercrítico CO2, você esperaria que CO2 tivesse uma interação menor com relação à água, porque a água a gente sabe que é muito polarizável, CO2 de dipolo é nulo, etc. Mas, curiosamente, quando você olha o resultado experimental, o shift espectral aqui é 0,24, em CO2 é 0,35. E quando nós fazemos o mesmo procedimento que deu excelente colocado aqui, quando você faz com supercrítico CO2, você encontra metade do resultado experimental. Metade. Portanto, essa é a situação também que você vê que a metodologia tem que ser aprimorada, porque com água, curiosamente, ela é bem melhor do que com CO2. A razão disso, a gente publicou um outro artigo em 2015, e a razão disso é que durante o processo da simulação, o CO2 ele não fica, obviamente, rígido, portanto, o dipolo não é nulo, ele tem um dipolo flutuante, digamos assim, que esse dipolo flutuante tem um efeito muito importante, e foi uma coisa que a gente não esperava, mas que a gente viu, não viu no Monte Carlo aqui, mas a gente viu quando fez a dinâmica molecular. Então, são detalhes que a gente vai percebendo que, em algumas circunstâncias, você precisa ir muito, muito além. Bom, então, a questão agora da polarização. Todas as nossas simulações são feitas com potencial clássico, é a parte de mecânica molecular. Uma vez geradas as estruturas e as configurações, obviamente, o cálculo é de mecânica quântica. Tem que ser mecânica quântica, porque a gente quer fazer espectro. Mas aqui é o cálculo clássico, né, de Lennard Jones com as gerações colombianas. Tem a distribuição de cargas. Essa distribuição de carga da origem, a gente sabe, os dipolos, quadrupolos, etc. Então, é este valor daqui que a gente permite polarização. Então, como que a gente faz? Uma vez que você fez a simulação, você tem uma situação inicial, digamos, um potencial que seja conhecido, e você faz a simulação. Depois de feita a simulação, quando você tem essa estrutura, você calcula o dipolo. Esse momento de dipolo, como ele está interagindo agora com o meio, não é igual ao anterior que você usou. Então, você agora calcula o dipolo por mecânica quântica, vê a distribuição de cargas que corresponde a esse momento de dipolo, é o que chama aqui fitting eletrostático, tem o Shell-PG, Mertz-Coleman, etc. Então, você gera nova distribuição de cargas que você joga no potencial. Aí você faz a simulação de novo, faz a simulação de novo, você calcula o aumento de dipolo por mecânica quântica, vê a distribuição de cargas, você joga e por aí você itera. Então, você faz um procedimento iterativo. Isso é chato claramente, porque você tem que fazer um processo iterativo, mas ele tem uma grande vantagem, é que a distribuição de carga da molécula que você está colocando está em equilíbrio eletrostático com o meio. Em outras palavras, ele é adaptado ao meio. Então, um potencial clássico que você vai usar, que alguém me dá, potencial clássico, se eu for usar ele em água, ele tem uma polarização, se for usar ele em metanol, ele tem outra polarização. Então, o potencial é ajustado ao meio, não é um potencial rígido, fixo, como todas as pessoas normalmente fazem. Bom, vamos ver como é que isso funciona de você ir iterando. Você vai iterando o cálculo de dipolo. Então, vou mostrar agora como que o dipolo varia quando você itera e como o momento de dipolo varia no meio. Então, pega essa molécula de benzofenona aqui. Como eu falei, eu estou ilustrando com exemplos, portanto, por isso que as moléculas mudam de um resultado para outro, porque a ideia aqui é ilustrar a metodologia mais do que ficar fixando em um único resultado. Então, essa aqui é a molécula de benzofenona, tem um oxigênio aqui, tem carbono, todos esses verdinhos são carbono e o resto é hidrogênio. E ela não é planar, ela tem um ângulo que está colocado aqui. Então, vamos supor que você pega a molécula isoladamente, não tem nada, ela é sozinha. Você calcula, né? Aí você calcula, vamos supor, o espectro de absorção dela. Na verdade, isso daqui é uma simulação feita com potencial original. E aí você agora calcula, vai iterando, como eu mencionei. Você itera, gera 100 configurações, calcula o dipolo médio, gera as cargas, simula de novo e vai para o ponto seguinte e você vai indo até que você converge. Então, você veja que a molécula isolada tem um momento de dipolo que é pouco maior do que 3 dBi e ela colocada no meio tem um momento de dipolo que é quase 6 dBi. Então, essa polarização daqui é o aumento do momento de dipolo devido à interação com o meio. Lembre que a polarizabilidade do estado fundamental é sempre positiva, portanto, o momento de dipolo sempre aumenta. Se você pegar o momento de dipolo de qualquer molécula e colocar em meio, o momento de dipolo vai sempre aumentar. Se você compara o espectro, quando você calcula inicialmente esse espectro da molécula isolada, na verdade é em solvente pouco polar, mas vamos supor, isolada, e em água, ela tem um shift espectral, tem duas bandas, uma intensa
que é a pipistrela, e a não intensa NP-estrela. Esse é o shift que ela obtém. Então, por exemplo, o pipistrela vai para o vermelho, você calcula o shift aqui, dá menos 850, portanto, metade do que você deveria obter. Você vai incluindo polarização, isso aqui passa para 1150, começa a melhorar um pouco, você vai indo até que na convergência você chega em 1560, deslocamento para o vermelho comparado com 1600. Então você vê a importância da polarização. E você vê que a estrutura também é muito boa, porque nesse quadro aqui inferior à direita, você vê o número de ligações de hidrogênio que é formado nesse oxigênio daqui, você vai vendo como ele vai se estruturando bem melhor, até que no final ele tem um pico realmente muito bonito. Isso aqui é a função de distribuição radial da molécula de benzofenona com água. Então, esse é o procedimento iterativo, funciona e funciona muito bem. Mas, de novo, ele tem inconveniente, como tudo na vida tem inconveniente. Qual é o inconveniente? É que você tem que fazer 100 cálculos aqui, tomar a média, calcular as cargas. Feito isso, você vem para cá, gera uma simulação. Simulação, você faz um sample de 100 configurações, faz 100 cálculos, tira, sei que, e por aí você vai. Então, portanto, nesse cálculo que está mostrado aqui, nós temos alguma coisa como 401 cálculos de mecânica quântica, o que certamente é muito inconveniente. Como que a gente pode melhorar isso? E esse é o próximo slide. Como que a gente pode melhorar isso? Qual é a ideia? Toda vez que eu falava disso aqui, alguém dizia, mas não tem como você achar uma coisa média de tal maneira que você não precisa fazer os 100 cálculos, você só fazia alguma coisa média. Aí a gente começou a perseguir um pouco essa ideia e conseguimos, mas numa certa condição somente. E é isso que está colocado aqui. Então, veja só, se você tem a molécula interagindo com água, ou que seja, metanol, cloroforme, o que seja, você vai ter, né, que fazer aqueles 100 cálculos, obter a média. Qual é a configuração média? Isso nós não sabemos fazer. Agora, se você disser que a interação das moléculas com a sua molécula de referência, o seu cromóforo, ela é meramente eletrostática, lembre que antigamente eu tinha o explícito na primeira camada de sabatação e as outras eram eletrostáticas. Agora, tudo é eletrostático. Então, eu matei exchange, matei Van der Waals, matei todas as interações. Mas ainda tem a interação dominante, que é a interação eletrostática. Se você puder pagar esse preço de fazer só interação eletrostática, então, sim, nós sabemos encontrar qual é a configuração média. E isso nós chamamos de ASEC, vem de Average Solvent Electrostatic Configuration. Essa ideia de fazer essa coisa média, tem alguém que fez antes da gente, que foi o Manuel Aguilar, na Espanha, e ele fez isso com potencial. O potencial não é uma coisa conveniente, porque eu vou mostrar na sequência. Isso aqui é o ASEP de P de potencial médio. Nós temos a configuração média, ou seja, uma única configuração que representa a média de todas as outras. Então, ela está ilustrada aqui. Eu posso dizer a tecnicalidade, mas eu vou evitar a tecnicalidade. Note que, ao fazer isso, você obtém o que você esperaria, uma distribuição enorme de moléculas, mas a distribuição não é homogênea. Claramente não é homogênea. Ela respeita a interação eletrostática. Então, um exemplo, você está aqui com a molécula de uracil, você vê que tem um oxigênio aqui na ponta. O oxigênio é doido para fazer ligação de hidrogênio com o hidrogênio da água. Então, você veja que os branquinhos aqui são hidrogênio e os vermelhos são oxigênio. Então, ela faz ligação de hidrogênio aqui com o oxigênio. Já no hidrogênio, você vê que ela atrai o vermelho. Então, é uma distribuição, parece ser homogênea, mas ela respeita as interações locais. Como você pode ver, vermelho, branco, vermelho, etc. Está colocado aqui. Então, ela é uma configuração, não é, digamos, uma coisa média, como se fazia, estilo aquele modelo de Gonzaga, essas coisas, está fora. Você tem realmente a interação local sendo respeitada. Aí, de novo, a pergunta, isso funciona? Quer dizer, calcular, você obter uma configuração média para que, num único cálculo de mecânica quântica, você obtenha o mesmo valor que você obteria se fizesse 100 cálculos de mecânica quântica e fizesse a média. Olha que é uma vantagem não, porque nós estamos falando de 100, 120 cálculos, você faz somente um. Mas, obviamente, você está pagando o preço de que você só está colocando interação eletrostática. O outro preço que você paga é que, como você só faz um cálculo, você não tem a distribuição homogênea. Desculpe, inhomogênea. Você não tem a distribuição. Então, para mostrar que funciona, eu mostro no slide seguinte. É a mesma molécula, mas diferentes propriedades e diferentes funções básicas, só para você ver que funciona. Então, se você pega a molécula de acetona e você coloca ela, por exemplo, em água, que é o caso aqui, você calcula o momento de dipolo dela em água, você faz mecânica quântica de 100 configurações a 4,80, se você faz usando a ZEC, dá 4,79 dentro do erro estatístico. Se você faz a transição NP-estrela da molécula, mesma molécula, acetona em água, você obtém com 100 mecânica quântica dá 0,31, se você usar somente uma configuração dá 0,31 e não tem erro estatístico, só tem um cálculo.
Isso aqui é o shield magnético que você tem, né, que é útil para ressonância magnética. Você pode ver que ela funciona e funciona bem. Então, de fato, numericamente ela funciona, mas nesse diagrama aqui no esquerdo inferior, como você pode ver, é equivalente a pegar toda a distribuição que eu tinha obtido nos 100 cálculos, como você pode ver aqui, distribuição, e na média dá 120, que é esse resultado aqui à extrema-direita que está colocado aqui. Quando você faz o ASEC, você obtém somente o tracejado vermelho, você não tem a distribuição. Então, se você não está interessado em obter alargamento de linha, reproduzir espectro, etc., ele pode ser um modelo interessante. Aqui é só para mostrar a você que ele converge com 100 cálculos, né? Mas, enfim. Então, agora, já que eu tenho agora uma única configuração, eu tenho uma configuração, eu vou tentar tirar vantagem do fato que eu tenho só uma configuração. E a vantagem que eu vou tentar tirar é exatamente obter o que a gente chama, né, de o gradiente de energia livre. Porque quando você quer calcular estruturas, etc., tem que calcular o gradiente, né, a derivada da energia com respeito à posição, que seria, digamos, classicamente a força, que é uma coisa que é o primeiro trabalho publicado do Feynman, um artigo que ele publica sozinho, e que deu origem a quem chama de método de Hellman-Feynman. Você, quando quer calcular geometrias e coisas assim, você tem que calcular, vai ter que ter a primeira derivada sendo nula com respeito a mudanças de coordenada. Só que no meio, você não quer calcular a derivada da energia, você quer calcular a derivada da energia livre. Então, tem esse cara aqui, o Nagaoka, que acabou virando um amigo, eu não o conhecia anteriormente, mas é Masataka Nagaoka, lá de Nagoya, em que ele tinha essa sugestão de fazer o gradiente de energia livre, que era você calcular o dele, e ele mostra que isso aqui é aproximadamente igual a você calcular a derivada do potencial. Se você tiver o potencial, é o caso do Manuel Aguilar, que eu mencionei anteriormente, ele pode fazer a mesma coisa aqui, pega só o potencial. Então, ele vai ter que gerar um potencial e calcular a gradiente. Ora, como eu tenho uma configuração média, eu só tenho uma configuração. Portanto, eu tenho que fazer uma derivada que está colocada aqui. Então, tá indo bem? Estou ouvindo um barulhinho de fundo aí, tudo bem? Anderson, o microfone está aberto, Anderson. Mas tá indo bem, né? Lúcio, tá. Perfeito, está tranquilo. Legal. Tranquilo. Então, qual que é a ideia? É aquele processo iterativo que eu fiz para as cargas, eu fazer também para a geometria. Então, permite que eu obtenha modificações estruturais no meio. Eu posso calcular, por exemplo, infravermelho, eu posso calcular uma série de outras coisas. Quer dizer, eu vou agora calcular a mudança estrutural da molécula no meio. Como que a gente faz? É muito parecido com o que eu fiz anteriormente. Você faz a simulação, aí você gera o ASEC, aí daí você gera as cargas, você calcula o gradiente, convergiu, não convergiu, a gente olha aqui por alguma propriedade, seja o gradiente da energia livre se aproximando de zero, para mostrar que a primeira derivada é nula, ele nunca vai ser zero, porque tem flutuações, mas e calcula também, por exemplo, as cargas. Então, você faz aquele processo iterativo, você faz agora que, no meio do caminho, você faz, portanto, a optimização de geometrias. Isso funciona? De novo, funciona. Então, vamos fazer. O exemplo que eu vou dar aqui agora é esse aqui. Então, o que você tem aqui é a molécula de água. É água em água, portanto, é água líquida. Então, nós pegamos a água. Foi o primeiro exemplo que nós pegamos. Isso aqui é o Herbert, que foi aqui do grupo, pós-doc. O que a gente fez? Pegou exatamente o procedimento iterativo, pegando a molécula de água. Você pega a molécula de água sozinha, as gasosas, essa é a distância que ela tem do hidrogênio para o oxigênio, aquela distância. Quando você começa o procedimento, você está deixando todo mundo livre. Você veja que as duas distâncias nem são tão iguais. É claro que a diferença é muito pequenininha aqui. Você vê a escala, é muito pequenininha. Mas só para mostrar a você que o grau de liberdade está aberto. E vai com o procedimento até que você converge e você tem uma convergência realmente muito boa, como você pode ver. Ela converge um pouquinho acima do resultado experimental, que é essa região cinza. Então, o resultado experimental dá 0,970 mais ou menos 0,005 e nós estamos obtendo 0,976. Me desculpe, eu acho o resultado ainda assim excelente. E aqui é só comparando com métodos anteriores, eu não vou perder muito tempo com isso, só dizer eu sei que você faz e você funciona. Nós calculamos, por exemplo, dicroísmo circular vibracional, calculamos uma série de coisas já com esse tipo de coisa. Então, na sequência agora, uma vez que eu tenho esse método pronto, posso calcular gradiente de energia livre e posso usar o ASEC, etc., eu vou me permitir dar passos um pouco mais ousados. Então, é aí que eu vou entrar no que eu chamo de sistemas complexos. Então, o sistema complexo que eu vou considerar pode ser a região do ponto crítico,
né? Ou posso ser um ambiente para proteína que eu vou chegar lá. São bem distantes. Aqui a região do ponto crítico, digamos, computacionalmente é relativamente simples, embora metodologicamente tem que tomar algumas considerações. Mas não é uma mecânica quântica, do ponto de vista de custo computacional, não é caro. Agora, a proteína é muito diferente. Então, são dois exemplos que eu vou utilizar. Eu vou começar com o ponto crítico, eu já falei disso em outras circunstâncias, e aqui eu vou falar, no caso, da proteína. Então, eu vou falar primeiro do ponto crítico. Então, ponto crítico, eu vou passar um pouco mais rápido, acho que o Maurício já viu isso aí, eu falar umas 3 vezes. Desculpa aí, Maurício, mas eu vou ter uma certa hora aqui, Maurício, vou te pedir uma coisa aqui. Bom, então o que nós queremos fazer? Nós queremos chegar no ponto crítico. Como eu disse, chegar no ponto crítico é a casa do diabo. Porque você, como eu disse, quer dizer, cumprindo correlações infinitas, a densidade é inhomogênea. O que significa ser densidade inhomogênea? Significa que se eu quiser representar um sistema na região ali, não existe uma quantidade finita de moléculas que eu possa colocar, porque ela é inhomogênea. Ela tem um comportamento nessa região, tem uma outra distribuição nessa, ela é muito inhomogênea. Então, você pegar um número pequeno de moléculas, como, por exemplo, que eu mencionei ali, pegar 120, 130, 12 moléculas, não é suficiente, você não tem como fazer. Então, nós vamos ter que chegar perto do ponto crítico. Eu quero chegar perto do ponto crítico. Então, o desafio aqui é o seguinte. Rapidamente, quando você sai do ponto crítico, essas flutuações desaparecem. Então, eu quero fazer, a pergunta que eu quero responder é qual é o comportamento da constante dielétrica próximo do ponto crítico. E quando eu falo próximo do ponto crítico, eu quero dizer acima, né? T maior do que TC. Porque se eu tiver T maior que TC, eu, obviamente, evito essa região aqui que tem transição de fase de gás líquido. Eu quero estar nessa região aqui. Então, vai ser T maior do que TC. Agora, para dizer que eu estou perto do ponto crítico, eu tenho, obviamente, que determinar onde é que está o ponto crítico. E o ponto crítico teórico não é, evidentemente, igual ao ponto crítico experimental. Então, eu tenho que determinar o ponto crítico. Como é? Assim, vou usar o caso de argônio. É um caso simples, muito simples. Argônio é muito simples, porque existem potenciais muito bons para simulação de argônio, e do ponto de vista de cálculo também é um átomo, então é muito simples. É um pouco cara de pau, se você quiser colocar assim, mas é que a gente se sustenta na ideia de que se acredita que o comportamento seja universal, e o comportamento ser universal aqui, para mim, significa que, em vez de pegar benzeno, eu vou pegar argônio. É isso. Então, a primeira coisa que tem que fazer é determinar a posição do ponto crítico. Como que se determina normalmente a posição do ponto crítico? Você levanta, faz cálculo de diagrama PV. É exaustivamente longo computacionalmente. Eu não quero fazer isso. Ainda por cima, a precisão não é grande. Eu não quero fazer isso. Eu vou exatamente usar a vantagem agora de que eu sei que as coisas divergem no ponto crítico. Então, aqui à direita você vê até o calor específico de argônio, como você pode ver, ele diverge ali num certo ponto, e esse ponto ele determina a temperatura crítica. Então, o que nós fizemos? Esse é um método que dá a você boas constantes calor específico, então nós simplesmente calculamos para obter onde é que a função de onde é que o calor específico diverge com a temperatura. Então, isso aqui eu não quero explicar, você quer mostrar que você determina assim, esse tracejado aqui para guiar seus olhos, porque tem pontos que estão colocados lá em cima que não cabem na escala. Mas você não vê isso com um número pequeno de moléculas, de átomos no caso. Se você fizer 1.500, você não vê o ponto crítico. Só a partir de 2.000, 2.500, você começa a ver o ponto crítico. Então, a gente determina o ponto crítico em 148,7, é o que está colocado aqui. O experimental é 150,7. Então, nós estamos, digamos, 2 graus afora do ponto crítico do experimental, mas eu sei onde é o ponto crítico. Eu sei onde é o ponto crítico. O potencial que nós usamos para Monte Carlo, argônio é neutro e é átomo, né? Fica camada fechada, então só tem os parâmetros de Lennard-Jones e tem esse potencial aqui muito utilizado, o Maitland Smith. Eu sei onde é que está o ponto crítico, então agora eu vou explorar. Então, o que eu estou mostrando aqui é o cálculo da constante dielétrica na região do ponto crítico. 2 graus acima do ponto crítico. Então, o que a gente faz? A gente calcula a polarizabilidade, e tendo a polarizabilidade, usa a equação de Clausius-Monsot e obter, portanto, a constante dielétrica. Eu podia colocar a polarizabilidade média aqui, e aí obtinha, mas não é assim que eu vou fazer. Eu vou fazer os 150 cálculos necessários para obter a polarizabilidade, vou obter 150 valores para a constante dielétrica e vou fazer o histograma que está colocado aqui. Note que essa é a equação de Clausius-Monsot, em que a polarizabilidade é calculada não por átomo de argônio sozinho. Isso aqui é calculado com quantidade grande de átomos de argônio, para a mecânica quântica, que obtém a polarizabilidade.
Portanto, não é uma equação de Clausius-Mossorte convencional, no sentido de que você não tem superposição de densidades, todas as deficiências de Clausius-Mossorte. Então, só para separar isso do Clausius-Mossorte convencional, eu fui pretensioso o suficiente para dizer que isso aqui é many-body Clausius-Mossorte. Mas esse many-body aqui é só para dizer que os átomos estão interagindo. 150 cálculos da polarizabilidade, 150 valores da constante direto estão distribuídas aqui. Essa aqui é a tábua de tiroteio, né? Um valor médio está aqui. Se você faz um histograma, como você pode ver, é uma distribuição gaussiana muito boa. Distribuição gaussiana centrada em 1,173, comparado com o resultado experimental, que é 1,179. Então, como você pode ver, é uma descrição realmente muito boa. Muito boa. Então, sim, você consegue obter constante de elétron na região do ponto crítico. Então, a pergunta era qual é o comportamento da constante de elétron na região do ponto crítico. Então, agora eu mostro isso aqui. Se você estiver dentro da região supercrítica, portanto, aqui nessa região, dentro da região, portanto, temperatura de 190 K, você faz o comportamento da densidade, a densidade crítica é 0,53, 0,531. Você veja que a constante dielétrica ela é linear com a densidade, como mais ou menos você espera. Porque a constante dielétrica, você vê que vem da polarizabilidade é basicamente volume, e por aí vai. Então, isso aqui é linear. No entanto, quando você passa na região do ponto crítico, uma região de TC mais 2K, portanto, você está passando nessa regiãozinha aqui, 2 graus, passeando, né, vendo o ponto crítico para a sua esquerda, você veja que a constante dielétrica se torna independente da densidade nessa região que está colocada aqui. Então, na região do ponto da densidade supercrítica, 0,531, você veja que a constante dielétrica não muda. Então, a conclusão é que a constante dielétrica ela independe da densidade na região do ponto crítico, mas, obviamente, ela é finita e não diverge. Então, o valor está colocado aí. Tem uns detalhes computacionais aqui que eu não quero entrar em detalhe. Oi. Eu estou com a impressão que não mudou a transparência. Você... Quer ver aqui uma coisa? Você está vendo aqui o Clausius-Mossorte? Tô. Agora. Mudou. Mudou, tinha mudado. Tinha mudado. Para mim não mudou, para mim... Tá bom. Tá bom. Estava aí certinho. Sabe como é? Às vezes é o observador, às vezes é a fonte, né? Então, como você pode ver, tem esse comportamento aqui de densidade independente. A gente ficou excitado com isso. Você sabe que no departamento, né, Maurício? Está lá o Maurício, está lá o Salina, está lá o Mário, fica tudo me provocando. E eu fui aceitando provocação e caminhando. Então, a última provocação que eles me fizeram foi essa que está colocada aqui. Assim, tá canela, jogada na canela, não posso dar na canela, né? Está lembrado do caso do futebol, né? Você não pode levar chute na canela, não dá, né? É isso. Mas tem gente que diz que da medalhinha para baixo é canela, né? Então, a gente pegou esse artigo aqui, que é um artigo... Esse artigo é um artigo conhecido, né? Stell e Reia, que ele fala duas coisas que são interessantes. Ele fala assim, a constante dielétrica de um fluido não polar simples, argônio é um fluido não polar simples, ele compartilha a singularidade com a energia interna. Interessante, porque a constante dielétrica digamos assim, é quântico e a energia interna é clássico. Mas aí nós fizemos um gráfico aqui está a constante dielétrica em função da temperatura e na outra escala está aqui a energia interna. Então, eles são calculados, eu mudei a escala só uma, é uma escala, não é um para cada ponto, não, pelo amor de Deus, é só uma escala. E você vê que, de fato, ela segue o comportamento, né? O preto e o azul acompanham perfeitamente. Então, essa observação de que no fluido... Isso aqui é feito usando scaling, metria de escala, né, Maurício? Você deve lembrar, não sei se você lembra disso. Não é renormalização, essas coisas. Então, está aqui, né? Então, está aqui perfeitamente compatível. Aí, o segundo que ele fala é a constante dielétrica deve permanecer finita no ponto crítico. Nós vimos que, de fato, ela é finita, mas sua derivada com respeito à temperatura deve se tornar infinita. Então, está aqui que você pode ver, a gente não consegue calcular aqui, é impressionante, não consegue. E aí, mas aí fica essa descontinuidade. Mas se você for gentil o suficiente e você pensar com a continuidade aqui, você vê que a derivada, isso aqui vai para o infinito. Portanto, compatível também que está aqui. Esse é um trabalho que a gente tem uma pretensão enorme, mas aí meu amigo Fernando Ornella fez 70 anos, me pediram um trabalho, eu botei nessa revista aqui, Theoretical Chemistry Accounts.
E aí tem outra coisa que sempre pergunta, Maurício em particular sempre me pergunta quando eu falo isso, é se a gente calcula a constante de elétrica. Então, Maurício, eu vou mostrar aqui, constante de elétrica não, o expoente crítico. Vou mostrar o resultado do expoente crítico, mas eu gostaria muito de conversar com você depois, porque eu não tenho conhecimento vasto da literatura, uma série de coisas. A gente podia até, quem sabe, a gente fazer alguma coisa. Então, o que eu estou fazendo aqui na sequência é isso. Eu tenho esse trabalho aqui, o Sengers, que é publicado em 1980, no Física, enfim, em que ele diz a você que você dá essa equação que está colocada aqui. Né? T a temperatura, como é que chama? Normal, né? Enfim, adimensional, né? Reduzida, como se É diz. temperatura reduzida, exatamente. Eu queria lembrar, eu ia dizer normalizada, reduzida. Então, você botou o logaritmo aqui, você botou o logaritmo aqui, isso aqui é uma reta. Ela é levemente diferente se a temperatura vem por cima ou se ela vem por baixo. Do ponto de vista de T é a mesma coisa, mas se vem por cima... Então, você coloca por cima ou você coloca por baixo, você veja que dá esse comportamento aqui com um valor de alfa igual a 0,795 ou 0,755. Então, sim, você consegue calcular, digamos, o expoente crítico, mas, como eu disse, eu preciso entender melhor o que é isso e qual é a importância disso. Então, agora eu vou para o meu último exemplo, que é o exemplo de um sistema complexo, e agora é uma proteína. Agora é interessante, porque uma proteína, como vocês sabem, tem centenas de aminoácidos, e isso é um negócio complicado quanticamente. Mas nós temos a metodologia que é aquela ZEC-FEG, calcular gradiente de energia livre usando a configuração média. Então, esse rapaz aqui, o primeiro autor, Joel Elvis, que era um pós-doc nosso, depois que ele acabou o pós-doc, foi trabalhar no grupo do Máximo Olivucci, que é um cara muito conhecido nessa área de fazer simulação de proteína. E ele ficou encantado com essas coisas, e nós ficamos, então, fizemos esse trabalho, que já foi publicado em 2017, que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar 2 resultados muito rapidamente. Esse eu mostro um pouco melhor, o outro um pouco mais rapidamente ainda. Então, aqui é você calcular o espectro de excitação, na verdade, a excitação, né, de um cromóforo numa proteína. Então, o cromóforo é o retinal, a gente sabe, o retinal é a molécula, enfim, que está associada com a visão, né? E a proteína é a rodopsina. A gente coloca rodopsina-like porque isso aqui são várias rodopsinas. Você pode pegar desde de diferentes animais, como você pode pegar elas também sintetizadas. Então, tem um grupo. Então, o que a gente fez é aquela ideia. Aqui a gente fez uma dinâmica molecular só para gerar a configuração. Aí, feita essa configuração, você, então, agora vai para aquele procedimento que eu mencionei. Então, você agora vai calcular configurações médias, atualizando a geometria e atualizando as cargas. 2 coisas que é interessante dizer. A primeira é que aqui a gente fez a média não só das cargas, mas também de Van der Waals. Só que esse Van der Waals não é quântico, é clássico, né? O termo do Leonard Jones. Então, você vai atualizando a geometria simultaneamente. Você vai fazendo até que você chega na estrutura geométrica e aí você chega na configuração que seria do cromóforo dentro da proteína. Eu botei essa figura meio maluca aqui, é para mostrar a você que a gente não calcula a função de distribuição radial, a gente não calcula radial simétrica, como você pode ver, isso aqui não é uma esfera. O que a gente faz é a distribuição de mínima distância, né? Um loop sobre cada todos os átomos, então você veja que ela não é, ela acompanha mais, é mais, digamos assim, adequada à modificação, eu quero dizer que não é esférica, porque nem benzeno não é esférico, benzeno não é esférico. Então, você faz esse cálculo. O cálculo aqui, do ponto de vista computacional, é sofisticado. Eu não sei quanto vocês conhecem, mas esse aqui é um cálculo sofisticado. E você faz isso daqui 80 vezes. É impensável fazer com mecânica quântica QMM convencional. Impensável você fazer isso. Tem que fazer milhões de cálculos desses. Nós calculamos aqui 80 vezes. Uma vez que a gente tem a configuração, aí eu gero finalmente o ASEC e agora vou fazer o cálculo de mecânica quântica. Então, a molécula é tratada explicitamente, o retinal, o resto tratado como carga pontual, eu calculo diferentes situações, diferentes proteínas, são esses espectros que estão colocados aqui. Obviamente, esse gráfico aqui diz pouquíssima coisa, né? Me refiro a esse gráfico à esquerda inferior. Diz muito pouca coisa. Então, vou mostrar aí para você, na outra situação, que é você comparar o resultado experimental com o resultado calculado, né? Então, aqui está o resultado que você teria, um resultado, digamos, experimental, e aqui está várias outras pessoas. Esse trabalho aqui do Kaila, ele é muito citado, porque, como você pode ver, ele dá resultados muito próximos, mas nem tanto, né? Enquanto que aqui, como você pode ver, nós temos os resultados em vermelho, são os nossos resultados,
Note que aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 11 proteínas. E você veja, isso aqui se você fizer o fitting, né? Isso aqui é a transição para o primeiro estado excitado. Você pode pegar a proteína, a rodopsina, tanto sintetizada, ou você pode pegar diferentes animais, como você pode ver, a coisa realmente é muito boa, comportamento muito bom. E eu estou falando, portanto, de um sistema que é uma proteína, né? E você tem o retinal e você tem água. Você tem proteína e água. Esqueci de mencionar que sem água. Bom, como eu disse, está publicado. Então, uma vez que você consegue fazer o ASEC-FEC, você consegue mudar também configurações, obter estruturas no meio, o natural é você dizer agora, especificamente, quando você fala de rodopsina, porque a gente sabe que ela tem duas estruturas, tem estrutura cis e tem estrutura trans, e ela, portanto, pode fazer essa isomerização. Então, isso aqui eu não vou mostrar o resultado para vocês, mas você calcula, portanto, a reação, tem um estado de transição que você sai de uma configuração para outra configuração, ou vice-versa, e, portanto, você consegue, sim, fazer também isomerização dentro da proteína. Esse trabalho acabou de sair, publicado no Journal Chemical Theory Computation, está aqui, e acabou de sair, e, enfim, nossas incursões nessa parte de bioquímica, chamemos assim, em geral é feita com o Máximo Hollywood. Com isso, amigos, o meu tempo esgotou, eu vou somente partir para as conclusões. Então, a gente apresentou uma metodologia sistemática do QMMM convencional. O método ASEC é a configuração média, ele é limitado, você só tem a configuração média se você abrir mão das outras interações, portanto, tem que ser eletrostática ou Van der Waals clássico. Você tem, portanto, tendo o ASEC, você consegue fazer gradiente de energia livre, consegue fazer reação química. Nós estamos submetendo agora um trabalho que é exatamente uma reação química inteira acontecendo dentro do líquido usando esse procedimento. Ele é bom, ele é muito bom. Ele pode ser melhorado, claro, porque ele não tem as moléculas explícitas, é isso que eu quero chamar a atenção. Toda a interação da molécula com o meio, nesse caso, é feita de forma eletrostática. Finalmente, isso permite a você um custo computacional extraordinário, que permite você estudar, portanto, retinal e rodopsina, coisas de bioquímica, como você pode ver. Isso, de novo, só para enfatizar, isso é impensável se você quiser fazer o QMM convencional. Finalmente, só para deixar uma perspectiva, nós estamos fazendo agora também coisas que não são agora o meio líquido, digamos, o solvente não é único, não é água, não é metanol, ele pode ser mistura binária. Então, você pode ter dois, você pode ter água com alguma outra coisa. Então, misturas binárias a gente também sabe tratar em algumas circunstâncias, especialmente espectroscopia de absorção, essas coisas, a gente sabe tratar. Esse artigo acabou de ser publicado no Journal Chemical Physics. Se você tiver algum interesse em visitar aqui, você tem também aqui a nossa página, é o Grupo de Física Molecular e Modelagem. E, bom, isso resume, de certa forma, as coisas que nós temos feito nesses últimos 20 anos. Eu não falei... preferi fazer uma coisa mais ilustrativa, e aí os devidos agradecimentos, né? Foi uma combinação realmente muito boa, né? Trabalhar com a Kaline, que manja muito simulação, Monte Carlo, todas essas coisas que ela aprendeu aí com o Maurício. E eu queria, então, agradecer, lembrando que a Escucido falou, a revista lá, o Espectroquímica A, está com fator de impacto 4.1, hein? Se você faz espectroscopia, considere que a revista está crescendo, está crescendo. Agradeço, então, a todos vocês. Aqui eu brincava que era o Exército de Solvatação. Diminuiu bastante esse grupo aqui. Essa fotografia é relativamente antiga. Esse cara aqui está na Bélgica, esse é dinamarquês, esse aqui é indiano. Esse cara esteve no Recife várias vezes. Muito amigo do DAS, que visitava o Hélio Coelho. Ele me visitou várias vezes, Mukerji, enfim. E aqui são 2 livros que nós fizemos. Na verdade, nós editamos esses 2 livros. Agradeço muito a atenção de vocês, muita satisfação muito grande de estar no Recife, e eu vou tirar a apresentação para que eu possa ver vocês. Muito obrigado pela atenção. Ok, Silvio, muito obrigado. Vamos agradecer a palestra, aplaudimos. Bom, Silvio, passamos então às perguntas. Eu imagino que deve existir. Olhei aqui o chat, e no chat não tem nenhuma pergunta escrita, provavelmente, então alguém quer fazer perguntas abrindo o microfone. Então, por favor. O Tabosa levantou a mão. Olá, Silvio. Ô, Tabosa, tudo bom? Estou devendo, né? Estou devendo os nomes, né? Eu lembrei disso.
Mas muito boa aí a sua palestra. Eu queria fazer uma pergunta referente ao início aí da palestra. Você mencionou que nesses métodos você divide em duas partes, uma parte clássica e uma parte quântica. Eu gostaria de saber até o que é que a dinâmica clássica revela, por exemplo. Ela revela a mudança na geometria da molécula? Do meio. Porque assim, vamos pegar um líquido normal, sem nenhum problema. Normal, um líquido, digamos, homogêneo. Então, a estrutura do líquido muda, né? Porque, vamos supor, mesmo que a molécula seja rígida, ela aqui agora está assim, depois ela está assim, depois ela está assim, isso vai com a temperatura. Então, a simulação gera as estruturas que são compatíveis com aquela condição termodinâmica. É ali que entra a condição termodinâmica. Seja a pressão, seja a temperatura, o que seja. Depende do ensemble que você faz a simulação. Normalmente, ele faz simulação NVT, mas pode ser NPT também. Então, a distribuição das moléculas em volta do seu cromóforo, essa distribuição reflete a termodinâmica. Mas a molécula em si não muda, não varia a estrutura, ela é rígida, então. Se você fizer Monte Carlo, você retrata ela rígida. Se você fizer a dinâmica molecular, todo mundo mexe. Todo mundo mexe. Muita conta. Ok, obrigado. Falou, obrigado também. O próximo aí, o Maurício levantou a mão. Silvio, uma maravilha ver seu colóquio. E essa interação mesmo à distância. Passamos 3 dias aí interagindo à distância no Encontro Nacional de Física e Estatística, que também foi muito estimulante. Inclusive o Salinas se despediu ontem, e o pessoal de Minas, etc. Agora, obviamente, você mencionou o ponto crítico, que é uma coisa muito interessante, e aí a pergunta sempre é de que se é possível acessar esse ponto crítico, por exemplo, nos 2 caminhos onde você controla aquela variável reduzida, de maneira que você vai ter, por exemplo, alguns expoentes críticos e verificar se eles satisfazem uma relação de escala, por exemplo, que é uma assinatura bem definida de que os seus expoentes estão bons, né? Claro que dentro do erro, né? Ninguém determina expoente exatamente, né? E você parece que tem várias... Você tem condições aí de simulação e você descreveu pelo menos 2 caminhos aí, né? Pelo menos. Então, Maurício, é assim, não é um assunto que eu domine, você sabe disso, né? Então, o que acontece é o seguinte, eu fui provocado, então eu procurei calcular e tal, mas eu não sei sequer, Maurício, sendo muito honesto, eu não sei sequer se esse valor de 0,79 ele é bom, ele é ruim. Eu precisava conhecer mais a literatura, por isso que eu preciso de você. Estamos aqui. Eu posso, inclusive, mostrar para você os resultados. Aqui nós produzimos um físico review letras com Kaline espetacular, né? De caminhadas, sim. dimensões, etc. E foi uma computação não trivial. Ela pode nos ajudar também, porque ela aprendeu e ensinou também. De maneira que... Aí é uma questão de unir a física e química, né? A fisicoquímica, isso. E a questão da criticalidade, como é que você acessa, de maneira que você possa garantir que está num ponto crítico. De fato, quer dizer, claro que você está lá. É quando a gente tem relações de escala, aonde os expoentes que governam esse assintótico próximo dessa crítica do ponto que você já determinou, ponto crítico, ele satisfaz um alfa mais beta mais 2, não sei o que, igual a uma identidade que chama-se, tem várias relações de escala. O Wheaton, que inaugurou, o Michael Fisher, cada um tem uma identidade. Então, essa soma é uma evidência bem definida. Isso é uma das coisas que a gente pode procurar ver, o que é que se pode fazer aí a mais para que possa ter uma definição mais acurada. Né? Você podia me orientar um pouco nisso, Maurício. Você me dá uma referência, especialmente
ligado talvez também a resultado experimental ou alguma coisa de argônio ou teórico. E a gente marca um dia, eu te mostro o resultado todinho que a gente tem, que a gente calculou. Porque, como eu disse, eu fui calcular ponto crítico, porque você mesmo dizia para mim, dá para calcular o ponto crítico. Aí o Salino, dá para calcular o ponto crítico. Aí eu disse, bom, então eu vou calcular o ponto crítico. E coloquei aqui, eu não coloco em outros seminários, não, sabe? Eu coloquei aqui porque justamente eu queria chamar a sua atenção. Maurício, olhe para mim. Vamos lá, vamos trocar as figurinhas e a literatura, etc. Aí eu vou vendo aqui como é que isso se compara com o que a gente já fez em diversas oportunidades. Então, isso, pô, seria excelente. Seria excelente. Sistema itinerante, spin localizado e etc. Está ótimo. Proposta boa. Obrigado. Ok, olha, Silvio, tem uma pessoa que colocou aqui no chat, o Wilson Souza de Mendonça. Ele colocou, oi, eu não sei se ele quer fazer alguma pergunta. Wilson, se estiver na sala ainda, por favor. Olha aqui o Wilson. Parece que ele já saiu, então. Não deve ter saído, porque ele colocou essa coisa 1708 e agora são 17010. Então, ele continua na sala. Tá aqui o Wilson, tô vendo ele aqui. Uhum. Wilson. Wilson de quê? Wilson Souza de Mendonça. Bom. Então, enquanto o Wilson não aparece, então, alguém tem mais alguma pergunta? Silvio, eu tenho uma pergunta que pode ser tão boba que você vai sorrir aí. Eita, essa é que eu tenho medo. Não, quando você começou aí você deu exemplo da clorofila. Isso. Você disse, então, para calcular, eu peguei a clorofila